Pessoal, vocês nunca acharam que eu fosse fazer um vídeo direto ao ponto e dessa vez eu vou fazer. Então hoje estreia o Direto ao Ponto do Geek. Um vlog praticamente sem edição, onde eu conto pra vocês algumas coisas críticas que eu assisti, vivi e tô percebendo. Hoje no caso a gente vai fazer a crítica do filme do Pânico. Então, bora lá. Eu curti pra um caralho o filme do Pânico. Por quê? Porque a minha expectativa tá lá embaixo também. Eu assisti o Pânico 4 nesse fim de semana, até pra poder me preparar e tal. E o Pânico 4 é um pastelão que dá vergonha de você assistir. Tem gente que vai me trucidar, que a gente que é fã da linha como um todo e tal. Mas vamos lá, vou ser sincero. O Pânico 4 é inferior a qualquer Todo Mundo em Pânico. Porque é um pastelão zoado que só destrói o pouco de desenvolvimento que os personagens tiveram até chegar ali. Eu posso não ter visto recentemente de novo, 1, 2, 3, para ver se minha visão mudou, mas eu vi quase uma dezena de vezes quando eu era adolescente. E eu lembro que era um filme para me divertir, entreter, tinha metalinguagem e tudo mais, mas era um filme ok de terror. Né? O Pânico 1 em especial chamou muito atenção por ter um estilo um pouco diferente, por trazer um pouco da metalinguagem, e por ser um filme bem feito. O 2 conseguiu manter um pouco do padrão. O 3 já começa a diminuir, o 4 chuta o balde. E aí a gente é surpreendido com o Pânico 5, que é um... Vamos já falar, né? Aliás, quem não quer spoilers, né? Eu vou avisar quando eu vou dar spoilers, tá? Então, por enquanto eu vou falar sem spoilers e do meio pra frente eu coloco um pouquinho de spoilers, mas sem tentar estragar a experiência. Só alguns spoilers de, putz, isso aqui foi legal que fizeram, não legal, mas não vou contar assim personagem que vai acontecer e tudo mais. Falando dessa parte sem spoilers, o que foi legal do filme, que eu achei o grande diferencial, é o desenvolvimento de personagem. Que é algo que a gente não tinha tanto nos outros filmes. Porque era muito comum, joga um monte de gente, mata. E aí sobra a Sidney e a Gale, que é a Courtney Cox, a Mônica do Friends. E o policial também, né? O Dewey lá. Então era sempre o trio assim que ficava vivo. E o resto, um monte de personagem jogado, um monte de morte. Umas mortes que era tipo meio que às vezes mais pro pastelão e pra dar risada do que uma morte pra causar tensão, suspense, te surpreender. E eu acho que esse filme corrige muito bem isso. Porque ele consegue. Eu até vou brincar, colocar o meu coach aqui. Esse é um filme com empatia pela vítima. Então, todos os personagens foram bem desenvolvidos. Assim, bem desenvolvido, né? Mas dado que são personagens que estão ali para compor elenco e para você matar a qualquer momento, foram bem desenvolvidos. E isso a primeira cena faz muito bem, né? Por isso que eu tô colocando essa parte na parte sem spoilers, porque eu acho que não estraga tanto a experiência. Logo de cara você é surpreendido com a menina meio nova, sei lá, seus 19, 21, 22 anos, atendendo o telefone. É clássico, né? E ela não tem ideia de que, tipo, passou muitos anos, né, de tudo que rolou lá em Woodsboro, né, que é a cidade deles. E aí ela tem o telefone meio despretensiosa, tipo, querem falar meio com a mãe dela, ele tá meio assim. Aí no final o cara começa a passar o trote clássico do Pânico, né? De falar, ó, vamos jogar um jogo, né? Tipo, você gosta de filme de terror? Clássico, né? E aí começa as perguntas do filme do Facada, né? Que é a grande relação de metalinguagem histórica do Pânico é com o Facada, que inclusive tem o texto sempre escrito pela Gale, que é a Mônica do Friends, né? Que tá lá. E é sempre uma relação com o que já aconteceu de outros casos, né? E sempre coisas que ela pega inspirada aí nas histórias do que tinha acontecido na vida real. E começa a fazer perguntas pra menina desse filme, só que o jeito que ela lida, e o jeito que ela responde, e o jeito que ela interage, mostra muito da personalidade dela. Não é normal em 5 minutos de filme, que é mais ou menos acho que o tempo dessa cena, 5, 7 minutos de filme, você entender tanto da personagem, do quanto ela é corajosa, do quanto ela é inteligente, do quanto ela é ligeira, do quanto ela pensa em vários pontos. Você fala, cara, essa menina é boa, né? Não mata essa menina, pelo amor de Deus, né? Deixa alguma coisa acontecer. Deixa essa menina ter chance, né? E aí na hora que aparece, né, o Ghostface, né? Que é, obviamente, a máscara lá, né, o clássico vilão do Pânico.
você fala, mano, tipo, sempre as primeiras personagens do Pânico morrem. E agora, né? O que vai acontecer com essa personagem e tal? Então você cria um interesse pra evitar que isso, tipo, que isso se torne uma morte. E se tornar uma morte, você vai ficar triste. Que é o que acontece com muitos outros personagens ao longo do filme, que é muito bom. Porque você começa a se importar com a pessoa, não, não mata esse cara, não mata essa pessoa, cara. Putz, o cara tava ajudando, o cara tem potencial, tá indo bem, né? E é bom quando acontece uma morte assim, porque aí você pega de surpresa. Você fala, putz, por que desenvolveram tal personagem pra chegar e matar o personagem? Né? Você criou um vínculo. E faltava isso em filmes de terror, especialmente filmes de terror adolescente, porque ele mostra um pouco mais essa parte de, putz, pode acontecer com qualquer um de nós, é uma coisa muito mais urbana, muito mais real, né? Não é uma questão de algo sobrenatural, é algo real, normalmente uma vingança de alguém que está querendo é, trazer de volta algum ponto do passado, tal. Então isso é algo muito bem explorado nesse filme, e que me fez gostar muito dele. Outro ponto positivo, ainda sem spoiler, é a parte do som. É, isso, inclusive, vale a pena assistir no cinema por conta disso. Eu sei que tá difícil agora com o Omnicron, mas se você encontrar uma sala mais vazia ou que você tiver confiança de, recomendo ver no cinema, porque o áudio ele capta muito o momento do susto e do suspense. E não necessariamente na sua casa, na televisão, você vai conseguir criar esse ambiente onde está tudo apagado as luzes, o som vai te impactar. Então eu acho que essa experiência no cinema me trouxe de volta um sentimento que eu não tinha, sei lá, desde os meus 15, 16 anos. Então eu recomendo muito esse tipo de experiência, vale a pena voltar ao cinema para assistir o filme por conta disso. Outra coisa que é muito legal do filme são as mortes. O nível de gore que os caras colocaram tá muito bom. Né? Como eu assisti o 4 exatamente da semana passada pra cá, parece que assim, eu assisti um filme nota 2 para um filme nota 9. Né? Esse foi o nível de diferença de salto do Pânico 4 para esse novo Pânico, que a gente pode chamar também de, sei lá, Pânico 5, né, para ficar um pouco mais fácil tal de entender. E eu acabei achando que o jeito que eles colocaram o gore, tipo, faca atravessando garganta, estripar personagem, cara, isso te dá um medo assim de, cara, o Ghostface realmente é um perigo real, e ele vai matar sem dó, né? Que é outra coisa legal dos filmes do Pânico também, né? É um filme de facada, né? Não é um assassino que vai matar na base do tiro ou vai matar na base de uma arma, serra elétrica, o que seja. É facadinha mesmo, cara. Tipo, é um personagem bom de matar na facada porque é todo o histórico do Ghostface, né? De usar isso. Então, acho que com isso eu meio que resumo a parte meio sem spoiler. Então, lembrando, para fechar esse ponto sem spoiler, o filme é bom porque é um filme que desenvolve bem os seus personagens antes de morrer. É um filme que tem empatia pela vítima, então você acaba enxergando um pouco pelo olho dela. Outra coisa que é legal é a parte de experiência audiovisual, muito pela conexão do som com o suspense criado, né? Inclusive, acho que vale a pena falar isso aqui também, porque é ainda sem spoiler, a metalinguagem do filme, linkando com vários filmes de terror, é algo muito bem feito e que foi muito mal feito em outros filmes. O Pânico historicamente brinca com outras franquias de terror nos comentários dos personagens do filme. E dessa vez acho que ficou muito bem feito, porque eles fizeram boas relações com filmes anteriores, em especial com Psicose, que eu acho que deu um tchan na cena assim que ficou espetacular. E, além de tudo isso, as mortes que tá no nível gore muito bom e que fez de fato eu voltar a sentir um pouco de, putz, prender um pouco na cadeira de falar, caraca, velho, o que vai acontecer agora? Então, parabéns aí Paramount por ter feito esse novo Pânico. Com certeza eu saí muito mais feliz do que eu imaginava da sessão hoje, então fica a dica aí para assistir essa volta ao terror. Agora vamos para a parte com spoilers. Então se aguentou até aqui, eu vou voltar lá atrás na primeira cena, porque tem uma coisa que acontece que é a menina não morre. Então ele tenta matar, né? Você acha que ela morreu, mas logo no mesmo filme fala que ela sobreviveu. Esse ponto de falar que ela sobreviveu foi legal, porque mostra que, opa, peraí, então essa personagem boa, ela tem chance de sobreviver. E aí a história acaba passando um pouco ao redor disso, eu vou contar um pouco do enredo. Então, na prática, dá pra dizer que esse filme é um retcon, é um reboot, é um fim de franquia. Ele
resumidamente, vamos dizer que ele é o ultimato Homem-Aranha sem volta para casa do Pânico. Por que eu estou colocando ele num patamar tão alto? Porque ele consegue resolver pontos abertos do passado, trazendo uma nova linha futura. Né? Então ele consegue resetar ao mesmo tempo que ele consegue corrigir, continuando o que foi feito. E eles fazem isso muito bem no filme. Então tem toda uma história que passa com uma galera nova, né? E essa galera nova tem uma relação com o personagem do filme antigo, em especial com os dois assassinos do primeiro filme. Isso é legal, porque tipo, não é feito de uma maneira coxa, é feita de uma maneira com profundidade. Por exemplo, a personagem principal, que é quem deve assumir o manto, né, da principal heroína do filme no futuro, ela é a filha do assassino do primeiro filme. Só que o legal é como ela descobre isso. Porque ela não é, né, ela não soube a vida inteira que ela era filha do cara. Ela soube depois de alguns anos, lendo os diários da mãe, que na verdade ela tinha nascido de um outro cara e não do pai dela de criação. Então isso já cria também um outro ímpeto de, tipo, ela não foi criada, né, pelo cara. Mas ela tem visões dele que orientam ela, né, pra tentar fazer ela uma serial killer também. Isso deixa o filme mais interessante, porque você não sabe se ela é ou não é uma das vilões. Até porque você tem uma ideia. Quem assistiu Pânico sabe normalmente o assassino é em dupla. Então você sabe que são dois assassinos. Você não está procurando só um assassino, você está procurando dois. Então isso torna a experiência um pouco mais rica e interessante. Outra coisa que é legal é a adição dos personagens clássicos, né? Porque por mais que a filha do ex-vilão é a principal e tá no arco com pessoas completamente diferentes, eles tentam trazer de volta personagens antigos. E aí eu vou dar destaque a 4 personagens antigos que voltam, né? O primeiro é a Judy. A Judy é a policial do filme 4, que acaba meio que assumindo o manto no lugar do Dewey, que é o David Arquette, que é o ex-marido na vida real da Courtney Cox. Inclusive, um ponto que é tratado no filme, porque tanto o Dewey quanto a Gale, que é a Courtney Cox, aparecem e eles estão separados. Então, inclusive, ele volta nessa metalinguagem com o relacionamento deles na vida real. Que entre o filme 4 e esse 5, os dois se separaram na vida real. Inclusive, tô com a camisa do Friends aqui, porque eu não podia deixar, né? Afinal, a Mônica está no filme. Os dois se separaram e isso também acontece no filme. E é muito bem feito essa questão do relacionamento entre os dois separados. Obviamente, estar separado na vida real deve facilitar a atuação de alguma forma. E os dois também voltam, né, pro filme. E a Neve Campbell, que é a Sidney, que é a principal personagem da franquia, como um todo também volta. Como que essas pessoas voltam? Voltam com coerência. Então, a Judy é a nova xerife. Então, beleza, ela tá no meio do rolê. Né? Inclusive, ela é fundamental porque o filho dela é parte do grupo. Então, ela também tá vivendo essa experiência. Já se a gente for pegar os outros três, né, o trio, a trindade do Pânico, a gente tem o Dewey como policial aposentado, que ele foi, né, aposentado, e nessa dele ser aposentado, ele tá meio que desencanado do mundo, porque ele separou, ele não tem muito mais motivação. E na hora que ele vê os assassinatos acontecerem e vê que é importante para ele voltar ao caso, ele cria uma motivação de vida, né? E isso é muito legal, né? Essa motivação de vida dele de, putz, eu preciso ajudar essa galera, porque eles vão estar perdidos, eles dependem de mim mais do que nunca, né? E aí eu vou ter que dar um spoiler de uma morte, falei que não daria morte, mas vou dar uma importante, que é a morte da Judy, né? Então a xerife atual, que é a Judy, ela morre. E a morte dela é o que ativa o Dewey para falar, sou eu que preciso ajudar esses caras. E a partir desse momento, ele se torna um policial muito acima do que ele foi nos outros filmes. Porque ele se mostra um cara extremamente corajoso, um cara mais inteligente. Ele se mostra um cara mais preparado para lutar contra isso do que nos outros filmes onde ele era um grande pastelão. O filme 4 é ridículo. Você ter ele um cone, dá na mesma. Né? Nesse não, eles corrigem. Né? E mesmo os filmes anteriores, era muito mais a sorte do que o talento dele. Nessa vez não. Realmente o talento dele se sobrepõe como policial, se tornando um personagem de grande destaque. A Courtney Cox, ela acaba aparecendo porque ela fala, pô, tá acontecendo os negócios, eu sou jornalista, eu quero cobrir os casos, ela vai atrás do caso para tentar entender. Já a Sidney, ela demora mais para voltar, porque o próprio G liga para ela e fala, olha, tá rolando o rolê aqui do Ghostface,
ficar longe e tal, porque provavelmente vai ter a ver contigo. Mas obviamente ela vê tudo acontecer, ela fala, mano, esse cara tá atrás de mim, eu preciso tentar resolver isso porque a minha relação com ele é muito grande. O legal dessa vez é que não necessariamente o vilão tava tão afim da Sidney. Não tava mais tão preso. Isso foi legal, porque isso ajuda a desprender do futuro, que é diferente dos outros filmes. Os outros filmes tinham uma dependência muito grande dos vilões quererem ir atrás da Sidney. Dessa vez não. Dessa vez, os vilões eles estão a fim de criar uma referência ao que aconteceu no passado, e essa referência do que aconteceu no passado é tentar criar a morte das pessoas, onde ter ou não ter a Sidney, tanto faz. Isso foi bom, porque mostra mais desenvolvimento dos outros personagens e mostra que no futuro você não depende da Sidney para sobreviver, né, na franquia. Então isso foi um outro ponto que eu tenho que destacar aqui dentro. Então, essa foi uma parte de spoilers, onde eu evitei dar alguns spoilers que de fato estraguem a sua experiência, mas pelo menos eu posso falar um pouquinho mais sobre o filme. Então, está recomendado. Minha nota para esse filme, eu vou dar uma nota 8 no total, porque eu acho que o filme é muito bom, desenvolve bem todo mundo. Para ser 10, talvez exagerar um pouco, colocar um pouco menos de metalinguagem. Acho que tem alguns momentos onde acaba ficando muito forçado. E a minha crítica ao Matrix 4, que não saiu no canal aqui e tal, mas a gente vai fazer uma live enorme sobre Matrix 4, também é um pouco sobre pesar a mão na metalinguagem. Talvez se eu não tivesse assistido Matrix 4, minha experiência tivesse sido um pouco melhor. Mas como pesaram muito a mão na metalinguagem no 4 e estão pesando muito a mão no Pânico também, dá aquela sensação de, tá bom, galera, eu tô só vendo um filme, eu não preciso saber que isso até é um filme, falando de um filme, precisa ficar fazendo toda hora essa referência com todas as coisas que eu tô vendo, embora historicamente o Pânico seja um filme que fale sobre metalinguagem, né? Mas talvez um pouquinho menos de exagero nesse ponto, eu teria dado aí um 9 e talvez alguns destinos diferentes de outros personagens, mas por gosto pessoal meu, para dar um 10. Mas pelo que o filme se compromete, pelo que ele entrega, tá muito acima de todos os outros Pânicos. A meu ver, é o melhor Pânico até hoje. Talvez o melhor filme de terror desde Corra nos últimos tempos. Então, se você curtiu esse tipo de crítica, dá o seu joinha, se inscreve no canal. E se quiserem mais, a gente faz mais, né? A gente pode ser convidado para outros filmes também, ou eu posso assistir outras coisas, tipo série, e comentar aqui de forma rápida com vocês. Um abraço, pessoal. Até mais.